Olá, meu segundo ano lindo, tudo bom com vocês, meus amores? Gente, a aula de hoje, ela é uma continuação da aula da semana passada. Na semana passada, nós iniciamos a nossa atividade de número 13 e nós conversamos sobre as plumas e as penas que são utilizadas para confeccionar a arte indígena. Nós conversamos que eles usam a pena do tucano para pegar as penas, usam o tucano para pegar as penas pretas, eles utilizam o gavião para pegar as penas pretas e beges, assim como eles utilizam a gralha para estar pegando as penas azuis para se enfeitarem, e a arara, que é totalmente colorida para pegar em penas amarelas, vermelhas, verdes, azuis, penas coloridas e lindas para estarem se enfeitando, né? E aí nós conversamos que existem várias formas deles se enfeitarem com essas penas, que eles podem estar colocando essas penas no seu corpo, como adorno, nos seus braços, criando braceletes. Podem usar essas penas de maneira extremamente variadas. E uma das formas é utilizar essas penas no cocar. Eu trouxe aqui do lado para vocês a imagem de um cocar indígena. Amores, acompanha comigo no teu livro didático. Nós estamos primeiro revisando a aula passada. A aula passada começou na página 255, que é onde nós temos o início da atividade 3, certo? E aí, nós tínhamos uma tarefa na página 257, onde você teria que me dizer de onde os indígenas tiravam as penas das cores que estão indicadas aqui. Eu tenho certeza que você acertou. E eu tenho certeza que você acertou extremamente fácil isso daqui, porque eu sei o quanto vocês são espertos. Mas vamos lá, fazendo a nossa correção. A pena azul era retirada da gralha. Muito bem. As penas pretas eram retiradas do tucano. Isso, meu amor. As penas pretas e beges, elas eram retiradas de que ave? Do gavião. Muito bem. E as penas coloridas? Qual é a ave extremamente colorida? Arara. Isso, muito bem. Como essa atividade é uma atividade bem grande, eu dividi ela em duas partes, tá? E na aula de hoje nós vamos conversar sobre a segunda parte dela, que é quando você vai montar o seu cocar, e também é quando nós vamos pintar juntos o nosso índiozinho façando, certo? Meus amores, falando um pouquinho antes de nós entrarmos na atividade propriamente dita, falando um pouquinho da importância do cocar, é muito importante vocês terem consciência de que o cocar, além de mais do que um símbolo indígena, ele é um símbolo indígena extremamente importante, tá? Ele é muito, muito, muito importante. Porque para muitas aldeias e muitas tribos indígenas, o cocar ele era uma espécie de adorno de importância. Com certeza você já viu um reizinho com a coroa na cabeça, não já? Os nossos indígenas utilizavam uma coroa diferenciada, que é o cocar. Vão-se ter tribos indígenas em que todos os membros, todas as pessoas podem estar usando um cocar. Mas existem outras tribos que não, que esse cocar tem a mesma importância para os indígenas que uma coroa tinha para os reis, tá? Tem tribos indígenas que só quem pode estar utilizando esse cocar na sua cabeça são as pessoas que têm muita importância dentro da tribo
e são as pessoas que exercem poder. O chefe, o líder tribal, o xamã, o pajé. Só as pessoas, xamã ou pajé, né? Só as pessoas que têm realmente uma posição lá em cima, que manda e desmanda. Então, os nossos líderes, os nossos xamãs, eles poderiam estar utilizando porque eles eram pessoas muito poderosas que decidiam o que ia acontecer na tribo, tá? Você agora vai construir o seu cocá, agora não, daqui a pouquinho, mas antes disso, vamos ver um pouquinho da importância de como era utilizado o cocá na tribo. Vocês vão ver um índiozinho acordando bem cedo e vão ver como ele utiliza na sua cabeça esse adorno. Turma do folclore. Em uma grande aldeia indígena, um índiozinho acordou todo contente. Colocou o seu cocá de penas e saiu pela aldeia acordando toda a tribo e anunciando: hoje é o dia do índio. Na floresta, a turma do folclore ouviu o aviso do índio e saiu para festejar com os amigos da grande aldeia. Chegando lá, toda a tribo estava reunida com o pajé, que contava histórias sobre seus antepassados. A turma se sentou e escutou os contos do sábio índio. Ele falava sobre o artesanato e os objetos que os índios criam há tantos anos com cipós, barro e madeiras. Contava também de quando os portugueses aqui chegaram com suas caravelas imensas. O pajé lembrou de como as florestas eram cheias de árvores de grandes tamanhos, como o pau-brasil, de onde originou o nome do nosso país. Contou também sobre a dança da chuva, ritual indígena para trazer água para as florestas. Toda a tribo estava atenta, escutando as histórias do grande chefe. Foi aí que o pajé surpreendeu o Saci, que devorava uma espiga de milho, com uma pergunta. Saci, você sabia que o uso do milho como alimento começou com os índios? O pajé aproveitou para falar sobre outros alimentos da cultura indígena, como a abóbora, o feijão e a mandioca. Quando a noite chegou, a turminha foi convidada para um grande banquete, com muita comida e apresentação de danças indígenas. E assim comemoraram o Dia do Índio. Meus amores, vocês observaram como somente algumas pessoas nessa tribo podiam estar utilizando o cocar? Não era um artefato que todas as pessoas podiam usar. Só as pessoas mais importantes nessa tribo poderiam estar utilizando ele, como foi o caso do pajé, que é um líder que contou as histórias para eles e estava utilizando o cocar. Agora, neste próximo desenho, que eu tenho certeza que você já assistiu, porque quem nunca ouviu a música do Indiozinho aqui, né? Tenho certeza que você conhece. Então, o que nós vamos fazer neste próximo vídeo? Vamos observar quem são as pessoas que podem utilizar o cocar. Lembra que eu falei para vocês que em algumas tribos só algumas pessoas poderiam estar utilizando?
isso sendo as pessoas mais importantes da tribo, com as famílias mais importantes. Em outras tribos, a utilização do cocar era aberto para todo mundo, certo? Não esqueça disso. E vamos para o nosso próximo vídeo. O jacaré se aproximou e o índiozinho olhou pra baixo e o pote quase virou. Viram, crianças, como nesse vídeo da galinha pintadinha temos crianças que estão utilizando o cocar também? Tem um índiozinho que ele está utilizando o cocar e outros índiozinhos que utilizam apenas as penas para enfeitar o seu cabelo. Lembra que eu falei para vocês, novamente, que em algumas tribos era aberto para várias pessoas utilizarem? Ah, tia, mas isso é só um desenho. Cara, é só um desenho. Mas é um desenho que foi feito com base numa verdade, numa realidade. E não esquece disso. Nas tribos indígenas, o cocar, ele era um enfeite muito, um adereço, um enfeite muito importante. Para algumas tribos, a utilização dele é aberta para todo mundo, enquanto para outras tribos não. Eles já utilizam o cocar como uma espécie de coroa. Só os líderes, só as pessoas mais importantes da tribo podem estar utilizando. Agora, meu amor, que eu tenho certeza que você já fez o seu cocar, entendeu a importância dele, nós vamos fazer juntos esta atividade aqui, certo? Olha só, lê comigo. Neste exercício, página 259, terceira questão. Nesse exercício, antes de colorir a imagem, você deverá criar um cenário para ela. Por exemplo, será que o indígena está próximo de um rio? Ou de uma mata fechada? Ou ainda na aldeia dele saindo para caçar? Assim que você definir qual cenário você quer utilizar para o seu desenho, você deve começar a pintá-lo. Lembre-se que os indígenas adoram cores, portanto, use e abuse delas. Olha só, gente, no desenho de vocês, o que vocês vão fazer? Vocês vão escolher um cenário para o índiozinho de vocês. O cenário pode ser ele caçando,
ele na aldeia ainda, pode ser ele perto do mar, perto de um rio, quer dizer, vocês podem ficar à vontade. Eu escolhi o cenário da mata não tão fechada com ele caçando, tá? Eu fiz um videozinho, mas eu vou colocar ele pulando só para vocês verem a questão de escolher, começar fazendo primeiro o cenário de vocês, certo? Olha só, meus amores, o meu desenho tá aqui do lado. E aí, primeiro, vamos começar desenhando o fundo dele. Eu, como escolhi uma mata, vou começar com alguns cipós, com alguns galhos de árvore caindo, certo? Olha só. Depois que eu faço os meus galhos de árvore, nós vamos fazer uma mesclada de várias cores, colocar mais de um tom de verde para ficar bem bonito. Claro que esse é o meu, vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. Olha como vai ficando bonito quando nós mesclamos as cores. Viram? Depois eu vou começar a desenhar, vou começar a pintar o fundo e eu escolhi o giz de cera para ficar mais rápido. Desculpa, gente, mais rápido mesmo, porque tinha que dar tempo de mostrar para vocês. E aí o vídeo não pode ficar muito longo, tá? Do outro lado eu quis colocar o sol, fazendo uma mesclagem de várias cores. E agora vamos pintar o chão. Isto. Vamos fazer uns arbustos aqui pertinho? Isto. É onde ele vai estar caçando. Agora vamos passar para o indígena. Certo? Gente, olha, presta atenção nisso. Primeiro vocês vão montar todo o cenário. Só depois que o cenário estiver todo montado é que vocês vão pintar realmente as penas e começar a pintar o índiozinho de vocês. Tá ok? Acabamentos. Gente, olha só. Finalizamos por aqui, né? Certo? Mas eu errei mesmo aqui, olha. Agora, vocês vão observar como ficou o meu desenho, tá? Cenário pintado primeiro, depois o índiozinho. Vocês podem fazer bem mais coloridos, é da forma que vocês acharem melhor. E aí eu já estou esperando as fotos de vocês, dos desenhos, das pinturas de vocês, dos cocares de vocês. Se vocês não tiverem compreendido qualquer coisa da nossa aula, meu amor, não se preocupa que nós vamos ter um próximo momento via Zoom e na nossa aula via Zoom você pode tirar todas as suas dúvidas, tá? Um beijo grande no seu coração, não esquece de me mandar todas as fotos das nossas atividades, de pintar com muito empenho o seu cocar, de pintar com muito empenho o seu índiozinho e daqui a pouco enviar para a professora que ela já está ansiosa e com muita vontade de encontrar, de ver as fotos e as atividades de vocês, certo? Beijo grande no coração de vocês, meus amores, e até a próxima. Tchau!